Bem-vindos, meus amigos do Expatria. Hoje nós vamos falar com o Pedro Marques, que está na Holanda. Eu acho que Amsterdã, especificamente, era uma das cidades que estava faltando nessa grande lista de entrevistados que a gente teve. E, em particular, eu fiquei maravilhado com Amsterdã quando eu fui para lá, porque acho que foi a primeira vez que eu vi design realmente aplicado no dia a dia das pessoas. Eu pensei que eu ia ver isso na Itália quando eu fui morar lá, porque o design italiano é muito famoso, né? Mas a parte de design gráfico italiano não é tão famosa assim. Aliás, é meio fraca se você for comparar com o resto do mundo. E quando eu fui para Amsterdã, eu realmente tive esse choque de informação com o design nórdico, digamos assim. Eu achei maravilhoso. Pedro, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, um prazer falar com você. Valeu pelo convite. E seguindo a praxe, eu gostaria que você nos desse um background teu, né? Apresentasse para o pessoal, e daí nós vamos conversar como é que você foi parar em Amsterdã e todo o teu histórico e coisas a mais, por favor. Isso aí, obrigado pelo espaço. Como você falou, Pedro Marques, meu nome. Eu sou de Minas Gerais, nascido em Contagem, que é uma cidade do ladinho de Belo Horizonte. Vivi a maior parte da vida por ali. Já sou designer há quase 10 anos. 10 anos agora, esse ano. Já tem um tempinho que eu tô atrás do Photoshop, depois pro Sketch. Então, aí eu trampei no Brasil por muitos anos, com publicidade, com produto também. E mudei aqui pra Holanda há 4 anos atrás. Hoje meu título é Product Designer, mas já trampei como UX, como arquiteto de informação. Cada ano troco o título. Sim. Aí a gente vai mudando. Mas é isso. Eu faço design há 10 anos. Design front-end também, que eu gosto bastante de fazer. Então, no Brasil, vamos voltar um pouquinho lá no Brasil. Você chegou a se formar em design ou não? Não, nunca. Você caiu já diretamente no trabalho? Foi, porque eu comecei, eu tinha, assim, aquela coisa de fazer flyer pra banda, sabe? Sim. Com 14 anos, mais ou menos. Aí um dia alguém me pediu um flyer online. Aí eu aprendi a montar tabela, HTML, essas coisas. E depois acabei conseguindo um trabalho full time numa empresa de fazer loja virtual na época. Aí eu já comecei a trabalhar e não parei. Isso foi em 2008. E aí eu não parei. Aí foi dessa empresa de produto pra agência, pra outra empresa de produto e tô aí. Mas aí eu nunca tive tempo mesmo de estudar. Eu entrei pra faculdade pra fazer produção multimídia. Aí eu fiz menos de 2 semestres e saí da faculdade, porque eu não tava vendo muito valor na época. Tá, e daí você estava lá em Belo Horizonte, né, trabalhando, e pelo que eu entendi, olhando pelo teu histórico no LinkedIn, em 2014 foi quando as coisas começaram a se mapear para você sair do Brasil, correto? Conte um pouco dessa história pra gente, como é que foi esse processo? Foi engraçado, porque eu não tava nos meus planos na época vir pra cá. Porque eu tava lá no Brasil e eu sempre fui muito presente na comunidade de design e front-end de Minas. E no Brasil, em geral, eu palestrava pra todo canto, gostava de fazer essas coisas, gostava de escrevia pra um blog que tinha na época, era o Publi Minas. Aí eu fazia bastante coisa por lá e, no final das contas, um brasileiro que trabalhava na Booking, a empresa que eu trabalhava, ele me indicou lá. Aí acabou que foi rolando essas coisas e aí eles quiseram me contratar. Mas foi bem assim, sem planejar. Que na real eu tinha um plano, que até meus pais brincam. Meu plano era... Eu queria ser um puta designer e chegar, quando eu tiver mais ou menos com uns 30 anos, eu acho que eu consigo mudar pra fora do Brasil. Aí acabou acontecendo com 22. Quase 10 anos antes, só isso. Atrapalhou meus planos. E esse processo de você aderir para Booking, como é que aconteceu? Um recruiter, o cara te indicou, outro brasileiro te indicou, aí o processo foi praticamente esse mesmo que a gente vê por aí, ou seja, começaram a fazer entrevistas com você, daí fizeram você ir até Amsterdã, conhecer o time, foi um processo normal, digamos assim, ou teve alguma coisa diferente no meio? Bem normal, foi algumas ligações por telefone, um teste remoto por Skype, conversando com os entrevistadores, e depois me trouxeram aqui para Amsterdã. Aí eu fiz a última etapa de entrevista, que foi bem punk, e depois fizeram oferta e tudo mais. Foi bem... E o que fez você pensar nessa ideia de sair do Brasil, já que você não tinha esses planos?
Cara, pra falar a verdade, eu nem pensei muito. Caiu, eu pensei, tipo, poxa, não vou deixar passar. Eu apliquei pra vaga. Quando ele falou da vaga, eu falei, vou fazer, e se não der, não deu, não tô muito pilhado. Aí eu fui o processo todo meio tipo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e deu. Aí acabou, eu simplesmente vim. Não pensei muito, porque eu não tinha muita coisa em BH, tipo, eu morava sozinho já, eu não tinha. Foi fácil mudar pra mim. Então eu só peguei, juntei minhas coisas e mudei pra cá. E como é que foi tua adaptação aí? Demora um pouco. Assim, o bom é que lá na Booking já tinha muito brasileiro. Então ajuda bastante essa coisa de você já ter gente pra conversar e tudo mais. Mas foi assim, primeira vez que eu tava usando o inglês como minha língua principal. E eu aprendi inglês sozinho, então não era muito confiante. Aí era aquela coisa de tipo, será que eu vou falar alguma coisa errado? Aí você fica se policiando bastante pra falar. Aí chega no final do dia, você tá morto de cansado, porque essa coisa de você ficar se mantendo o tempo todo falando inglês, pensando se você tá falando as coisas certas, isso cansa muito. Sim. Aí na época demorou um tempo, mas eu acho que o mais difícil é essa parte de você acostumar com a língua, e até porque aqui inglês nem é a língua oficial, então adiciona essa coisa de... Pois é, mas vocês falam inglês no trabalho? Sim, Amsterdã todo mundo fala inglês. Aqui, até quando você quer aprender holandês, é difícil, porque quase ninguém fala. E às vezes, se você tentar, o pessoal vê que você não fala muito bem, eles na hora trocam para inglês. Porque eles estão tentando ajudar, mas se você está querendo aprender, não é muito legal. Né? Que nem conversando com as outras pessoas que moram aí nesses países também, Suécia... Parece que é sempre o mesmo tipo de, digamos assim, problema bom de resolver, né? Todo mundo fala inglês, então você não necessariamente precisa aprender a língua local. Exato. Você comentou que tem bastante brasileiro na Booking. Isso é só no time de design ou na empresa como um todo? Nossa, na empresa como um todo. Acho que lá para 2015, 2016, eu lembro que tinha saído um censo da empresa que brasileiro estava entre o top 5 de nacionalidades da empresa e de tecnologia. E se eu não me engano, o departamento de tecnologia só deve ter umas 3 mil pessoas. Então é gente para dedéu. É muita gente. Ou seja, no time de design... Como é que é a estrutura do time de design hoje? Lá era um pouquinho... Designers em si... esse esquema tipo do Spotify, sabe? De squads. Então a gente tinha as tracks, e dentro de cada track tinha um time, e todo time tinha um designer, um front-end, um back-end. Então era essa coisa meio startupzinha em cada time. E era assim que funcionava. Então os designers não tinham um time de design, tinham designers alocados em todos os times. Então era mais separado. Assim. E vocês vocês não tinham, por exemplo, um dia da semana, 2 dias da semana que vocês se encontravam numa sala específica de designers? Era sempre trabalhando nesses times alocados? Era sempre trabalhando no time. Acredito. Ainda é, assim. Sempre trabalhando no time, mas porque não tem como encontrar todo mundo, porque quando eu saí de lá, tinham 250 designers, 260. Então, fica meio complicado. Aí acabava que você se encontra bastante com os times que estão na mesma track que você, na mesma área da jornada do cliente. E aí você acaba encontrando mais com essas pessoas, mas não tinha nada formal, assim, era mais a galera sentava, tá com um problema, pula pra mesa do lado e vai conversar com o outro designer e tudo mais, mas era tão estruturado, assim, era meio cada um por si, um pouco. E os times são organizados pela jornada do usuário, então? Sim, exato. Então você tinha o que a gente chamava de Core Customer Journey, que é a jornada principal, que era basicamente reservar um hotel, um quarto de hotel. Aí você tinha os times todos na parte de landing page, das pessoas que vêm do Google, das pessoas que digitaram o nome do site e entraram na homepage. Aí você tinha o time que lidava com resultados de busca. Aí você tinha um time que lidava com a página de hotel, e a página de hotel tinha vários tipos, porque não é só hotel, tem apartamento, tipo Airbnb, sabe? Então tinha todos esses times. Aí o próximo passa, que era já tipo o funil mesmo, tinha mais um monte de time. Então era bem divididinho, assim, cada track tinha uma parte em foco. Eu trabalhei bastante em resultado de busca e na página de hotel. Era a parte que eu trabalhava mais. Aí era tudo em volta daquela parte ali. Você tinha vários times focando em coisas muito pequenas. Isso era uma coisa que era interessante, que foi uma das coisas difíceis de adaptar quando eu mudei pra cá, que no Brasil eu fazia tudo.
Eu era o designer do time e eu desenhava a coisa toda. Eu trabalhava na CIT, que era uma empresa de São Paulo. E eu fazia tudo. O projeto vinha, eu desenhava tudo, fazia research, fazia as coisas todas. Aí passei para Booking e eu era dono de uma parte muito pequena do produto. Que é um que você tem que ficar sempre iterando naquela parte pequenininha, movendo coisa para cá, troca copy, troca cor, faz user test, tenta achar um jeito diferente de fazer a mesma coisa, mas sempre naquela focado parte naquela parte ali. Muito pequena do site. Aí essa foi uma coisa que foi difícil de acostumar no começo, mas hoje ainda acho que, sei lá, foi onde eu aprendi mais coisas sobre design e negócios em geral. Entendi. E focado já mais na nossa profissão designer, você conhece outros brasileiros designers aí? Sim, tem bastante. Tem agora eu subi o nome. tem o Daniel, que ele trampava no Rio, na Vtex, que era uma empresa de e-commerce do Rio, que também tá aqui. Tem a Tássia, que ela ela pra mim é a melhor designer da empresa. Ela é da Bahia, e hoje ela entrou lá como graduate, que é tipo... É tipo como é que é? Um estágio, né? E hoje ela entrou antes de mim, e hoje ela é um dos únicos lead designers que tem na Booking. Ela é, assim, sensacional. Tássia, melhor pessoa. Tem bastante. Quando eu tava lá, que eu tava contratando pessoas, que eu tava fazendo entrevista, acho que o brasileiro deve ser de designer, foi um dos que acabou mais entrando na empresa, que o perfil batia muito bem com o que a gente estava procurando. Que era o designer, que todo designer lá faz front-end, faz HTML e CSS. E acho que era bem o perfil do Brasil na época, aquela coisa de, no Brasil você acaba fazendo muito freelance, aí você tem que aprender o HTML e CSS para fazer, aí sem querer você se encaixava exatamente no perfil que a Booking estava procurando. Então era bem fácil de achar brasileiro, de achar gente do jeito que a gente queria no Brasil. Legal. Então você ficou lá uns quase 4 anos, correto? E daí Isso. foi para Adyen. É assim que fala o nome? Adyen. Isso, Adyen. Adyen. Como é que foi essa transição? Por que você decidiu sair de uma empresa tão... Porque eu imagino que essa posso estar errado, claro, mas essa é mais uma... Eu acho que é mais uma startup se comparada com a Booking. A Booking é uma empresa enorme hoje em dia, correto? Comparado com a Booking, é uma startup, mas eu acho que a gente nem se considera uma startup mais hoje, porque a gente é uma empresa de pagamento, e a gente faz pagamento para todas as empresas gigantes que tem por aí, Netflix, Facebook, Google, para o Facebook, para Tesla, para todas essas empresas grandes de e-commerce passam pagamentos pela gente. Então o negócio em si, a empresa em si é bem grande. Então roda bastante capital e tudo mais. Eu quis mudar muito porque no Brasil eu trabalhei com empresas muito pequenas, tipo startup mesmo. Aí eu fui para Booking trabalhar com empresa gigante. E eu achava que eu queria entrar numa empresa que não estivesse na etapa que a Booking estava, que era só de iteração muito pequena. Eu queria entrar numa coisa um pouco mais early stage, pelo menos em design, para poder ser mais designer, eu acho. Porque na Booking envolvia muito coisa de decisão estratégica, mas coisa muito, muito pequena, e eu queria fazer umas coisas um pouco maiores. Aí eu falei, poxa, vamos mudar para lá. E eu ia poder focar numa coisa que eu comecei a fazer na Booking, que era trabalhar como designer para Machine Learning e AI. E lá, basicamente, ia ser meu trabalho full-time, trampando com essas coisas. Aí aí o olho brilhou. Legal. Aliás, eu reparei que isso também já estava praticamente no teu histórico dentro do Booking também, como você acabou de falar. Como é que hoje como é que é teu cargo hoje realmente focado nessa área de Machine Learning e inteligência artificial? Como é que você acha que o papel do designer caminha lado a lado ou não com essas tecnologias? É interessante, porque na época, quando eu estava na Booking fazendo isso, eu estava trabalhando porque o time que eu trabalhava lá era um time de psicologia do consumidor. Então era bem para tentar achar esses pontos de fricção bem relacionados com psicologia, onde a gente podia fazer alguma coisa e a gente analisava isso com, tipo, milhões de usuários ao tempo todo e criando modelos de machine learning para fazer coisa em cima disso. Então, é uma coisa muito técnica, só que você está processando dados de pessoas e muitas vezes a galera que está trampando com os developers, os data scientists que estão trampando com isso, eles não têm essa visão que a gente tem, designer, que a gente tem de research, de realmente tentar ver a coisa pelo lado do usuário, de entender como que a pessoa vai perceber aquilo e tudo mais.
Então, acho que hoje o meu papel principal nessa parte é tentando achar oportunidades que a gente pode otimizar com Machine Learning, com AI, e como que isso vai virar uma interface no final, como que a gente vai comunicar isso para o usuário. E acabo participando na idealização, mesmo quando está criando os modelos, mesmo sendo a mesma discussão de sempre, sendo tipo advogando pelo usuário nesse momento. Porque às vezes a galera de Data Science, tipo, é muito legal, pode processar esse tanto de dado e fazer isso aqui, mas está resolvendo algum problema? Onde isso se encaixa na jornada do usuário? Como que a gente vai comunicar isso para ele? Ele está ciente do que... Tem como a gente explicar o resultado disso? Que é uma coisa que é o maior problema de Machine Learning e AI, que uma máquina toma uma decisão e dependendo do jeito que é feito, você não consegue nem explicar como que ela tomou essa decisão. Uhum. Então tem toda essa parte de tentar ser transparente com o usuário e tudo mais. E como é que nos dê uns exemplos, ou pelo menos um exemplo de como é que o Machine Learning representa isso num processo de pagamento, por exemplo. Porque praticamente você explicou para a gente que a empresa está por trás desses processos de pagamentos, né, de grandes empresas. Aonde que entra o Machine Learning nesse processo e como é que o design traduz esse processo para o usuário, que é praticamente o que eu estava falando antes? Sim. Hoje o time que eu estou focado é o contrário do que eu fiz minha vida inteira, que eu como designer trabalhando com e-commerce, a ideia é sempre trazer mais pessoas para o funil e fazer mais vendas. E hoje eu trabalho num time que para fraude. Então a ideia é tentar prever ataques de fraude de cartão de crédito, de roubo de identidade, dessas coisas todas que as pessoas usam para roubar, basicamente. Sim. Então, o meu trabalho hoje é parar uma conversão ao invés de fazer ela acontecer, porque ela pode ser fraudulenta. Então, é nessa parte que entra muito Machine Learning. A gente tem esse produto que chama Shopper DNA, que é basicamente pegando todos os dados que a gente pode pegar de um usuário e do que ele está fazendo daquela compra, como ele está fazendo aquela compra, as ações que ele está tomando, para tentar identificar se aquilo é uma possível fraude ou não e parar aquele pagamento. Isso é o produto. Como isso se transforma em uma interface, nossos clientes eles têm um sistema que eles trabalham, que eles podem, que eles administram a área, todo o pagamento da empresa deles, e a gente consegue dar recomendações para eles de como configurar certa coisa de risco, porque no final das contas essas coisas são regras. Então, por exemplo, se uma pessoa com um cartão de crédito do Brasil faz uma compra em Nova York de um produto de uma empresa na Suécia, mas pede para entregar no Japão, é uma coisa bem estranha. Então, eles podem criar essas regras. A indústria sempre teve essas regras sendo criadas manualmente. Sim. Então, eles conseguem criar essas regras. Porém, se a pessoa que está criando essa regra chega e fala, não, então vamos bloquear todo mundo que é do Brasil que está fazendo uma compra de Nova York. Sim. Então, a gente consegue pegar, no momento que ele está fazendo isso, para usar o nosso modelo de prediction para ver, analisando nos dados passados, o que poderia acontecer se ele fizesse isso. Então eu consigo chegar e falar, olha, se você fazer isso, você pode estar... Se você tivesse feito isso há 6 meses atrás, você teria bloqueado essa quantia de todos os seus pagamentos. Por que você não usa essa configuração? Porque ela vai fazer isso, isso e isso. Então eu consigo recomendar uma configuração, prevenir o usuário de cometer um erro que pode ser muito custoso para o negócio e apresentar para ele um jeito melhor de fazer isso, e aí a gente consegue ir trabalhando com essa coisa de confiança. Então é nessa parte que se traduz bem. Então, praticamente, se eu fosse dar um exemplo que aconteceu comigo um tempo atrás, quando eu viajo, por exemplo, eu viajo para um país, sei lá, e vou para lá uma vez por ano de férias ou 2 vezes por ano, por algum motivo o meu cartão funciona bonitinho, mas daí uma outra vez eu fui para um país que eu praticamente nunca vou, meu cartão na primeira vez que fui usar bloqueou, porque praticamente esse sistema por trás entendeu que alguma coisa não estava batendo, porque eu geralmente não vou para aquele país e fui usar meu cartão lá. Entendi. Por isso que eu preciso agora, quando eu vou para algum lugar meio estranho, eu preciso ligar lá e dizer, tô indo para lá e os caras não me bloqueiam o cartão. Porque daí eu acho que entra a segunda coisa que você falou, que é o cara lá indo manualmente, lá ditando uma regra. Então, esse cara aqui, se ele for para a China, não bloqueia o cartão dele, porque ele realmente indo para a China.
Exato. Aí vira essa questão de... Porque como a gente lida com empresas muito grandes e são muitos pagamentos, uma mudança muito pequena de configuração pode ter um efeito muito desastroso, mas que esse efeito pode ser sentido só depois de 6 meses. Sim. Aí essa questão de ter o machine learning em cima, a gente consegue pegar essa configuração, simular ela e fazer uma previsão do que poderia acontecer e evitar que a pessoa cometa um erro. Isso é um jeito de colocar ela na frente do usuário e mostrar, tipo, olha, a gente tá aqui para ajudar, a gente tem esse modelo que fez isso e isso, tipo, você pode confiar na gente e usar essa outra configuração. Sim. Porque ela vai ser melhor para você. Sim. Legal, eu queria voltar agora na questão lá do título, do cargo especificamente que você comentou quando você foi para Booking. Todo mundo lá então é Product Designer ou ainda tem essa distinção entre UX, UI, coisas do tipo? Quando eu entrei, todo mundo era UX Designer e tinha algumas pessoas que eram Mobile UX Designer, que era basicamente trampava com a questão dos apps. E com o tempo foi mudando um pouco, aí acabou que depois de um ano, um pouco lá, eu virei Product Designer. Então lá existem os UX Designers, tem os Mobile Designers, tem os Product Designers. São esses 3. E qual que seria a diferença entre o Product Designer e o UX Designer lá dentro? Lá era uma zona, cara, era muito confuso. Nossa, todo mundo, era uma coisa, aposto que nesse momento deve ter alguém mandando no Slack lá, perguntando, tipo, por que a gente não é Product Designer? A explicação que me deram quando me trocaram para UX para Product, que faz sentido na época, eu parei de fazer muita coisa de front-end lá, porque o UX de lá, você vai ter que fazer essa coisa de experiência de usuário e tudo mais, só que como as mudanças são bem pequenas, você também tem que ser a pessoa responsável por implementar elas. Então, esse é o perfil do UX designer lá da Booking. Em produção mesmo, ou seja, não num servidor de estágio, você manda isso em produção. Porra. Produção. Responsabilidade para o designer. Tem código meu rodando lá para milhões de pessoas por dia até hoje, tenho certeza. Então, bem desse jeito. E quando eu troquei para essa parte de product, que eu fui colocado num time que não tinha um product owner, tinha um analista, e eu fazia essa parte de product. Então eu meio que fazia parte da estratégia do produto como um todo, e também fazia os designers, mas os designers eram um pouco mais longo termo e não tão iterações como era com os outros times. Então é bem essa diferença. Então acaba que o pessoal lá que é product designer tá mais nessa parte de estratégia de produto, e o pessoal lá que é UX tá bem hands-on, fazendo UX e research, implementando as coisas na mão. E o pessoal que é mobile designer é quase a mesma coisa, só que eles não fazem código. Só que eles não fazem código, então eles acabam só desenhando para a aplicação. Entendi. E hoje, na empresa que você está hoje, como é que é a divisão? A gente, todo mundo é product designer. E a gente tem os UX researchers e só. São só essas duas divisões que tem na empresa. Nós somos só, se não me engano, são menos de 20 designers hoje. Então é bem menor, e o time de design é bem novo. Quando eu entrei há 6 meses atrás, tinha, 12 designers, hoje já tem 20, porque o time é bem novo. A gente está começando a mostrar valor para o product design, então está crescendo. E os researchers, eles fazem parte do time de design? Sim, fazem parte do time de design. Muitos deles até, como a gente não tem muito designer na empresa, muitos até acabam fazendo um pouco de design também, faz o research, implementa, porque como a gente está bem avançado com o nosso design system, acaba que o pessoal, quando os researchers fazem as pesquisas e tudo mais, acabam fazendo um wireframe para testar com o usuário. Se ele pegar o wireframe e trocar para os componentes que a gente tem, já está pronto o design, e já pode mandar para um front-end que vai ficar pronto. Então acaba que muito researcher faz um pouco de interface também. E hoje você codifica ainda ou não? Não. Lá eu estou totalmente focado com produto, então eu passo essa parte de product management para esse produto de machine learning. Gerencio o time de front-end, então tenho a parte front-end do meu produto, então eu estou gerenciando tarefas e o foco de tudo que é relacionado a tudo que o cliente toca. Porque tem toda a parte de back-end também, que tem uma pessoa mais qualificada para fazer. Mas essa parte de tomar decisões do que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, de coisa, tudo que é para cliente, que vai ter usuário mexendo, eu estou fazendo isso. Acabo fazendo até menos design, na verdade. Mas é bem isso que eu estou focado hoje.
Voltando lá no início que você comentou, que a gente estava falando de formação, né, e da questão que você caiu no mundo do trabalho direto, eu fiquei curioso para saber, até porque semana passada, acho que foi, sei lá, acho que no mês passado ou 2 semanas atrás, o Google, acho que foi a Apple também, eles oficializaram que não querem mais saber de diploma, você não precisa mais ter diploma para conseguir um emprego nessas empresas. Você, na tua carreira até hoje, teve algum problema por não ter um diploma nessa área ou não? Cara, nunca, nenhum mesmo. Inclusive, quando a Booking me contratou lá do Brasil, o processo de entrevista inteiro, até eles fazerem a oferta, eles nunca me perguntaram nada sobre curso superior. A única vez que eu fiquei tipo, nossa, talvez isso pode dar problema, foi quando eles foram fazer a coisa do visto. Uhum. Mas aí eles acabaram de falar, olha, o visto que a gente vai aplicar para você não importa, porque é o visto que eles... É tipo o O1 dos Estados Unidos, que é um visto especial, que eles falam, é um profissional muito bom, que tem experiência, então aí o governo você não necessita do diploma para vir. Ah, que bom. Legal. Então nunca precisei. Quando eu estava procurando outras empresas para trabalhar fora a Booking, eu conversei com outras empresas nos Estados Unidos. Lá talvez poderia ser um problema, aí nos Estados Unidos, né? Talvez poderia ser um problema, porque para a questão do visto, eles acabam forçando um pouco mais essa questão de diploma, mas até hoje, nas coisas que eu preciso da minha vida em geral, nunca tive problema nenhum mesmo, assim. Impressionante até. Pois não, eu perguntei justamente porque eu lembro muito bem que na época que eu fazia faculdade eu era um daqueles que batalhavam pela regulamentação da profissão e blá blá blá, e depois com a vida eu fui aprendendo que praticamente, na minha opinião, diploma em design é uma perca de tempo e perca de dinheiro. E ok, vamos voltar na nossa pauta. Por mais que você não tenha planejado a tua saída do Brasil, hoje, visto que você já está fora do Brasil, praticamente vai para o teu 4º ano, correto? Quinto ano. E tendo essa experiência com bastante brasileiro que foi para Booking, o que você recomenda para o pessoal lá no Brasil que está tentando algo fora? Cara, é uma coisa que faz até parte do eu não ter planejado vir para cá antes, é que essa coisa de muita gente no Brasil pensa, tipo, eu não vou conseguir porque tem muita gente foda lá fora, a galera lá é muito boa, não tô no nível do pessoal lá, e por isso que eu vou deixar para aplicar mais tarde, vou tentar ficar muito melhor e tudo mais. Isso é uma mentira. Para mim, o que eu indico para todo mundo é, cara, se você fala inglês ou fala a língua do país que você vai e você leu a vaga e acha que você se encaixa, aplica, porque essa questão de pessoal lá fora é melhor. Não mesmo. Eu passei 2 anos na Booking entrevistando, ativamente buscando candidatos, e não existe isso de o lugar que você nasceu vai ter muito pouca influência no quão bom designer você é. Então, pra mim, isso é essa coisa que a melhor dica que eu dou é, cara, mete a cara e vai. Até por isso, há uns anos atrás, a gente começou aqui em Amsterdã um projeto que chamava UX na Gringa, que era um canal no YouTube, tá até lá até hoje, que era, basicamente o objetivo era esse, era mostrar pro pessoal para desmistificar essa coisa de trabalhar fora é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Assim, se você tem as skills necessárias e a empresa quer que você vai, a empresa vai mover montanhas para conseguir levar você. O que é esse UX na Gringa? Deu mais detalhes? O que era? Era um vídeo que vocês montavam? Como é que é o esquema? Era um canal no YouTube, ainda tá aí. A gente começou, o Renato e o Caio. O Renato também era designer na Booking e o Caio era front-end lá na Booking. A gente começou a gravar esse canal, era mensal, falando sobre temas e trabalhar fora. Então, eu vou pôr na descrição do episódio. Aí a gente fez a gente fez 2 entrevistas com pessoas que também trabalhavam fora. Era bem nessa... estilo do podcast. Quase o mesmo estilo do podcast. Aí a gente ia fazendo isso e gravando esses vídeos e tal. E é engraçado que nenhum dos 3 trabalha mais na Booking. Inclusive o Caio também tá em Nova York agora, ele tá no New York Times. A gente tava até pensando em fazer só um update no canal do YouTube, porque a gente sumiu, o pessoal até hoje pergunta e tal. Mas aí era justamente para isso, era para falar, olha, tem vaga,
tá precisando de gente, muita gente, pelo menos aqui na Europa, não acha que você é menor, que só porque você é brasileiro e tudo mais. Se você tem as skills necessárias, aplica, e o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. A gente dava essas dicas de como montar portfólio, se portar na entrevista e tudo mais. Legal, bem bacana. Eu vou pôr na descrição. E para finalizar, Pedro, para quem quiser entrar em contato com você, trocar uma ideia, tirar dúvida, qual é o melhor jeito de fazer isso? No Twitter. Eu sou viciado naquele passarinho azul. Eu fico lá mais tempo do que eu deveria. Então, posso passar @pmarques, Pmarques com 2 S. Você pode eu coloco na descrição, É meio difícil de falar. Legal. Mas o Twitter é o principal. Tem todos os links do meu site, pedromarques.io. Então tem todos os links lá. Se quiser perguntar sobre trabalhar fora, sobre machine learning, eu vou estar publicando agora, mês que vem, um capítulo de um livro que eu estou fazendo com uma publisher sobre AI e design. Então deve sair no mês que vem. Então pode ficar de olho lá que vai ter coisa legal também. E anteprima para todo mundo essa, hein? É. Viu? O podcast aqui traz coisa boa pro pessoal. Verdade, essa acho que é a primeira vez que estou falando público disso. Verdade. Só não posso falar o publisher, porque esse aí não pode falar. Mas aí lá pro mês que vem deve sair. Então pode ver sempre fazendo update lá no Twitter e tudo mais. Legal. Então tá joia. Pedro, muito obrigado. Foi uma conversa rápida, fluida, boa. Tenha um bom resto de noite aí. Valeu. E até a próxima. Abração pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.